Ora, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um briefing do domínio do planeamento. Vamos hoje convocar as nossas atenções para aquilo que de mais importante aconteceu nos últimos dias. Para esse efeito, temos connosco Sua Excelência Secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis, que vai fazer então a apresentação deste briefing. A vossa atenção. Bom dia, Secretário. Muito bom dia. Durante o período de 28 de junho a 2 de agosto de 2023, o Ministério da Economia e Planeamento, no domínio do planeamento, esteve dedicado essencialmente em três temas: a Estratégia de Longo Prazo Angola 2050, o Plano de Desenvolvimento Nacional para o período 2023-2027 e a participação da Angola na Cimeira do Chefe de Estado africanos sobre o capital humano. Em relação à Estratégia de Longo Prazo Angola 2050, somos a informar que o documento foi aprovado em sede do Conselho de Ministros, no dia 26 de julho de 2023, e aguardamos neste momento a publicação em Dia da República. Importa lembrar que a Estratégia de Longo Prazo Angola 2050 apresenta a visão global para Angola e a sua inserção no contexto internacional nos próximos 27 anos. Ela apresenta 5 eixos prioritários de desenvolvimento, como já amplamente referido. Temos uma sociedade que valoriza e potencia o seu capital humano, com ênfase nos setores da educação, formação técnico-profissional, saúde e juventude. Segundo, temos uma infraestrutura moderna e competitiva, que prioriza os setores da energia e águas, da mobilidade, aqui falamos das estradas, caminhos de ferro, portos, aeroportos, a habitação e as telecomunicações. Terceiro, termos uma economia diversificada e próspera, com ênfase nos setores da agricultura, pecuária, pescas, indústria transformadora, recursos minerais e turismo. Quarto, termos um ecossistema resiliente e sustentável com foco no ambiente, na gestão de recursos hídricos e nas florestas. E em último, o quinto, temos uma nação justa e com igualdade de oportunidades, que prioriza a justiça e direitos humanos, a igualdade do gênero e a inclusão e proteção social. No que diz respeito ao Plano Nacional de Desenvolvimento para o período 2023-2027, informamos que continuam a decorrer o processo da sua elaboração. Neste momento estão a decorrer encontros técnicos e ministeriais para aprimorar os filtros de impacto das principais prioridades que vão orientar os órgãos do Sistema Nacional de Planeamento na preparação das atividades e projetos a serem implementadas nos próximos 4 anos. Dar nota que o Plano de Desenvolvimento Nacional será analisado e apreciado em sessão do Conselho de Ministros ainda no mês de agosto. Em relação à participação da Angola na Cimeira do Chefe de Estado africanos sobre o capital humano, que teve o lema Acelerando o Crescimento Econômico de África, informamos que o Ministério da Economia e Planeamento participou do referido evento, de 24 a 26 de julho do corrente ano, na República Unida da Tanzânia. O evento contou com a participação do chefe de Estado e do Governo e seus representantes. A delegação angolana foi chefiada pela senhora Ministra de Estado para a área social, em representação do Presidente da República. Importa referir que a Cimeira teve como objetivos principais a adoção de compromissos financeiros e políticos dos países membros, visando priorizar o investimento nas pessoas, com foco em colher um dividendo demográfico. Elevação do capital humano como prioridade máxima para a região da África subsaariana. Apropriação da agenda do capital humano pelos Estados-membros e parceiros de cooperação para o desenvolvimento sustentável no âmbito da implementação da Agenda 2063 da União Africana. A promoção de maior cooperação regional entre os governos e doadores para o financiamento e desenvolvimento do capital humano. E, finalmente, o estabelecimento de um processo para monitorar e avaliar periodicamente os progressos alcançados, revitalizando as redes de campeões africanos da iniciativa de capital humano. Durante as sessões técnicas e ministeriais foram abordados temas relacionados com o estado do capital humano em África, as perspectivas dos investigadores sobre o capital humano, o impacto das crises, quer da pandemia da Covid, quer do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, no desenvolvimento do capital humano em África,
a importância da nutrição no desenvolvimento do capital humano, a requalificação das pessoas para empregos de futuro, aqui com ênfase aos ligados às novas tecnologias, implementação de estratégia de desenvolvimento do capital humano no setor da educação, assim como investimento e utilização do capital humano para o crescimento econômico e criação de oportunidades. Na sessão dos chefes de Estado e de Governo, foram apresentadas experiências dos países relativamente a como munir os jovens e as mulheres com competências e habilidades para contribuírem ativamente no desenvolvimento socioeconômico do continente e envolvê-los na realização plena da Agenda 2063. Angola aproveitou a oportunidade para partilhar as nossas experiências e lições aprendidas com a implementação dos principais programas com foco na promoção do capital humano. Aqui destacamos a nossa Agenda Angola Capital Humano, em que destacamos os investimentos realizados ao nível da educação, da saúde, formação técnico-profissional, empoderamento da mulher, inserção dos jovens no mercado de trabalho, entre outros aspectos que concorrem para a concretização e desenvolvimento do capital humano. A Cimeira terminou com a adoção da Declaração de Dar es Salaam sobre o capital humano em África, que contém 7 compromissos, designadamente o compromisso de priorizar a educação e o desenvolvimento de competências. Aqui os países africanos comprometeram-se em aumentar a acessibilidade, a razoabilidade dos preços e a garantir uma educação de qualidade, assim como reduzir a pobreza de aprendizagem nos nossos países em pelo menos 1/4 até 2030 e melhorar as taxas de literacia para atingirem 75% até 2030. O segundo compromisso tem a ver com melhorar a saúde e o bem-estar. E aqui os países africanos comprometeram-se a reduzir o desperdício, assim como o atraso de crescimento e de baixo peso das crianças e adolescentes, atingir 90% de cobertura vacinal até 2030, reduzir a mortalidade materna para 70 por 100 mil nados vivos, reduzir a mortalidade infantil para menores de 5 anos para 25% por 1000 nados vivos até 2030. O terceiro compromisso tem a ver com o empoderamento das mulheres e meninas. Aqui os Estados africanos comprometeram-se a aumentar o acesso ao ensino secundário e superior para pelo menos 20 milhões de raparigas e adolescentes até 2030. Comprometeram-se a cobrir 40% das raparigas com 15 anos que devem receber as doses recomendadas de vacina contra o HPV até 2025, assim como a reduzir para metade as gravidezes precoces na adolescência até 2030. O quarto compromisso tem a ver com promover a criação de empregos e oportunidades econômicas. Aqui os Estados africanos comprometeram-se a fornecer formação e competências a mais de 19 milhões de jovens e mulheres para adquirirem competências digitais para empregos de futuro até 2030, assim como alcançar um percentual de matrículas para o ensino superior de pelo menos 20%. O quinto compromisso tem a ver com garantir a proteção e inclusão social. Aqui os Estados africanos comprometeram-se que todos os países do continente tenham um registro social operacional, pelo menos até 2030. O sexto compromisso tem a ver com fortalecer a pesquisa e inovação. Aqui os Estados-membros africanos comprometeram-se em promover um ambiente propício à investigação científica, à transferência da tecnologia e à inovação, incentivando a colaboração entre as academias, as indústrias e os governos. Também comprometeram-se a investir em infraestruturas de investigação e desenvolvimento, assim como promover ecossistemas de empreendedorismo e inovação para impulsionar crescimento econômico sustentáveis e a criação de novos empregos. O sétimo e último compromisso tem a ver com a mobilização de recursos e parcerias. Aqui, os países africanos comprometeram-se, assim, em termos globais, a aumentar os recursos internos para obter resultados em capital humano
em pelo menos 3% do produto interno bruto dos países. Muito obrigado pela atenção. Estamos disponíveis para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado, Excelência, Senhor Secretário de Estado. Vamos avançar para questões, caso hajam. Então tem aqui o Silvio de Abreu, da LAC, Luanda Antena Comercial. A sua questão, por favor. Muito bom dia, Sr. Secretário. Para começar, eu gostaria de saber, o PDN está em fase de conclusão, como disse, vai ao Conselho de Ministros este mês, mas também disse que ainda decorrem reuniões a nível ministerial. O que é que está a faltar? Há ainda contributos a serem dados, ainda dados a serem incluídos, há ainda pendentes neste quesito. No que toca ao capital humano, gostaria de saber se durante esta participação Angola pôde trocar experiência com outros países a nível comparativo, saber se com relação aos outros países do continente há algum déficit, nós estamos bem, nós estamos mal no que toca às nossas políticas relativas ao capital humano. E segundo, saber também se, com base nestes objetivos que saíram deste encontro, qual é a nossa perspectiva agora? Nós vamos ter órgãos específicos para garantir que atinjamos estes objetivos ou não? Vai-se manter tudo como está e, a nível ministerial, cada uma das pastas vai decidir como responder a estes objetivos? Muito obrigado. Obrigado, nosso colega e parceiro Silvio de Abreu, da LAC. Relativamente ao PDN, sim, o calendário que temos é de nós levarmos à aprovação esse importante instrumento de governação na reunião do Conselho de Ministros deste mês de agosto. Nós temos praticamente o documento pronto. Existem aqueles afinamentos, né, que temos ainda que clarificar algumas coisas com alguns setores, uma vez que, como referimos, estamos a trabalhar em filtros, definimos filtros para priorizar as ações dos setores nos próximos 4 anos. Esses filtros são fundamentais porque são eles que vão nos permitir a priorizar e também ser uma ferramenta que nos vai permitir assim, dar pontos, não é, aos projetos e às atividades, e assim soubermos, não é, de forma clara priorizá-las, e na medida que nós tivermos restrições orçamentais, e aí podermos mais facilmente decidir o que é que vamos priorizar e o que é que vamos protelar para mais lá para frente. Esse exercício é que está em fase final. A nível técnico praticamente está concluído. Falta realizar algumas reuniões a nível de ministros, com alguns setores que ainda têm algumas questões para clarificar, mas acreditamos que teremos o PDN no final, não é, do mês de agosto, e possivelmente em setembro estará publicado. Teremos então um instrumento para, não é, de forma mais clara, dar indicação daquilo que o governo vai fazer nos próximos 4 anos. Relativamente à cimeira do capital humano em África, sim, houve trocas de experiências. Nós tivemos encontros, e aqui falo essencialmente o setor do trabalho, do MAPTES, Administração Pública de Trabalho e Segurança Social, mais concretamente o INAFOP, Instituto de Formação Profissional, que teve encontros com congêneres de países africanos. Eu aqui destaco a congênere do Quênia, que tem uma experiência e que Angola quer também adotar. Uma experiência muito focada através da inclusão digital dos jovens, que permite, não é, de forma mais fácil, os jovens terem acesso à formações online, não é, a utilização das redes para até a prestação de vários serviços digitalizados, e isso também aumenta de forma acelerada as capacidades e habilidades dos jovens e mulheres. Então, queremos trabalhar com eles para que possamos trazer a experiência para a nossa realidade e assim também acelerarmos um bocadinho no nosso país a capacitação
dos nossos jovens e mulheres, principalmente. Em termos de comparativo, há países africanos que estão a andar mais depressa, outros não é, menos. Aqui destacamos países como Quênia, Ghana, a própria Tanzânia, que têm feito um avanço mais rápido. Nós não estamos tão mal. Tanto é que esses compromissos estão todos eles alinhados àquilo que nós temos na nossa estratégia de longo prazo, Angola 2050. Não é? Os dados de cor são a 2030 e a nossa estratégia traz esses dados de corte, e a maior parte dos indicadores estão alinhados, muitos deles nós até vamos superar esses compromissos que foram assumidos na declaração de Dar es Salaam. Então, de uma maneira geral, achamos que o que temos que fazer é continuar a trabalhar, todos envolvidos. Não é? Acho que o caminho traçado pela estratégia de longo prazo e fruto da escutação que nós fizemos, ampla escutação, não é? Está claro o caminho que temos que seguir. Agora o que temos é trabalhar e sermos mais decisivos na implementação daquilo que planeamos para o nosso futuro, para que possamos realizar realmente aqueles 5 objetivos, os grandes 5 objetivos da estratégia a longo prazo, que é termos uma nação que valoriza o capital humano, termos infraestruturas modernas que possam realmente acelerar o nosso desenvolvimento econômico, continuamos a apostar na diversificação da economia e olhar claramente as questões climáticas, ambientais, não podemos fugir, e também termos aquela Angola em que todos nós tenhamos oportunidades iguais. Este PDN que vai agora ao Conselho de Ministros começou a ser feito antes do anúncio dessas medidas de contenção a nível econômico. Ele já prevê isso? Vocês vão ter de reduzir, por exemplo, os focos, os vossos planos prioritários, e vão trabalhar com um plafond orçamental mais reduzido? Existe algum impacto neste documento final que vai ao Conselho de Ministros com relação a estas medidas de contenção? Ok, muito bem, boa questão. O PDN é o instrumento de planeamento que procura implementar aquilo que é o compromisso, não é, deste ciclo de governação, que foi sufragado nas eleições de agosto do ano passado. Então, há promessas, há um programa que foi sufragado e esse programa tem que ser implementado. E o PDN vem trazer, em termos de instrumento de planeamento, a implementação deste programa. Este é o primeiro ponto essencial. Agora, durante o tempo de vigência, poderão haver constrangimentos. E é por essa razão que nós aqui referimos novamente que trabalhamos em filtros de priorização, que é para facilitar a implementação do plano. Não é aquilo que não podemos fazer neste ano, se calhar vamos ter que trabalhar para termos melhores condições para implementar o próximo ano. Mas para isso é preciso ter economia. Esse é o ponto central. Não é? Nós precisamos ter economia que funcione, uma economia que cresça, uma economia que gera recursos para que o Estado possa cobrar os impostos e poder realizar os objetivos e os compromissos que tem para com o país. Então, o trabalho é este mesmo de trabalhar na economia. E o que as medidas que o Executivo aprovou recentemente para dinamizar a atividade econômica, fruto do... Não é? Aqui, mais uma vez, né? Cada vez isso tem que ficar bem assente em todos nós, angolanos, de que o ciclo do petróleo está a esgotar-se. Temos que evoluir para a diversificação da economia de forma séria, temos que produzir internamente. E o que essas medidas vêm trazer é exatamente oferecer mais condições para quem produz internamente, para podermos acelerar a produção interna. Não é? Os constrangimentos na indústria petrolífera continuam, mas independentemente de nós produzirmos mais petróleo, mas o modelo focado no petróleo está esgotado. Nós temos que partir para um modelo novo, que é esse modelo que os nossos instrumentos trazem, da diversificação da economia, de potenciar o capital humano, de sermos mais produtivos, não é? De termos mais inclusivos. Estamos todos mais focados para que haja um maior crescimento econômico
que possa realmente depois impactar o bem-estar de todos nós. Então, esse é o caminho e as medidas visam exatamente isto. Não é? Os constrangimentos sempre vão acontecer, não é? E nós temos, quem governa tem que ser capaz de ter os escapes e as medidas para poder fazer face aos constrangimentos e continuar a avançar com o desenvolvimento do país. Muito obrigado por terem participado então deste briefing. Não havendo mais questões, vamos considerar concluído este briefing. Voltaremos a estar juntos na terça-feira para o briefing do domínio da economia. Muito obrigado e até a próxima. Bom dia.